Bem-vindos ao Resumo Podcast, seu canal de sintetização de conhecimento. Já pensou em ter uma memória tão afiada que você se lembrasse de qualquer coisa? Nossa! Tipo números de telefone, listas de compras, até aquele discurso inteiro que você sempre quis decorar. Seria incrível. Seria como ter um superpoder mental, não é? É verdade. Pois é. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em técnicas de memória, Isso aí. criatividade e leitura dinâmica. Aham. E descobrir como você pode turbinar o seu cérebro. É isso aí. Prepare-se para desmistificar algumas ideias. Com certeza. E aprender truques que vão te deixar de queixo caído. A ideia de ter uma supermemória é fascinante. Verdade. Mas o que muitos não sabem é que não existe essa coisa de memória fotográfica. O que existe são técnicas e estratégias Sim. que qualquer um pode aprender para melhorar a capacidade de memorizar. Legal. É como um músculo que você treina para ficar mais forte. Então, me explica uma coisa. Se não tem memória fotográfica, como aquelas pessoas que memorizam baralhos inteiros ou sequências enormes de números, conseguem fazer isso? Qual o segredo? O segredo está em entender como a memória funciona Certo. e usar técnicas para otimizar esse processo. Entendi. Uma técnica muito antiga, usada desde a época dos gregos e romanos. Sério. É o método da jornada. Era das jornadas. Imagine só, usar uma técnica de memorização da época dos gladiadores. Os gladiadores. A gente vai voltar no tempo para turbinar a memória. É isso aí. Me conta mais sobre esse método das jornadas. Vara! Como ele funciona na prática? Imagine que você precisa memorizar uma lista de compras. No método das jornadas, você cria um percurso mental. Tá. Por um lugar que você conhece bem. Certo. Como sua casa, por exemplo. Aí você associa cada item da lista Sim. a um ponto específico desse percurso, criando imagens vívidas e até engraçadas. Deixa eu ver se entendi. Se eu preciso comprar leite, pão e ovos, eu posso imaginar um rio de leite na entrada da minha casa, um pão gigante ocupando o sofá da sala e uma galinha chocando ovos no meu quarto. Exatamente. Yeah. E quanto mais absurda e memorável for a imagem, melhor. Nossa. O importante é criar uma associação forte entre o item e o local para que você possa refazer esse percurso mentalmente e se lembrar de tudo. Parece bem interessante. Mas para memorizar números? Sim. Tipo, para lembrar um número de telefone, uma data importante? Tem alguma técnica para isso? Claro. Para números, existem técnicas como o sistema pela forma e o sistema pela rima. No sistema pela forma, você associa cada número Sim. a um objeto que tem uma forma parecida. Entendi. Por exemplo, o número 1 pode ser um lápis, Tá. o 2 um cisne, o 3 um coração e assim por diante. Acho que já estou começando a visualizar. Então, se eu precisar memorizar o número 23, posso imaginar um cisne nadando em um lago em forma de coração. Exatamente. Da do jeito. Yeah. E no sistema pela rima, a gente usa a sonoridade para criar associação. Cada número é associado a uma palavra que rima com ele. Legal. Por exemplo, o número 0 pode ser ovo, o 1 pode ser sol, o 2 pode ser anzol e por aí vai. Interessante. Então, para lembrar do número 23, eu posso usar anzol para o 2 e chinês para o 3. Isso. E imaginar um chinês pescando com um anzol gigante em forma de coração. Boa. Comecei a brincadeira e já estou inventando as minhas próprias associações. É isso aí. Usando a criatividade, você pode criar suas próprias associações e memorizar sequências numéricas longas de forma muito mais fácil. E não se preocupe em inventar rimas perfeitas. Tá. Importante que façam sentido para você. Falando em criatividade, me lembrei de uma coisa que li em um dos nossos materiais para esse mergulho. Sabia que até gênios como Albert Einstein enfrentaram dificuldades de aprendizagem. É mesmo? Ele era considerado lento na escola e teve problemas com a linguagem. Caramba. É difícil imaginar que aquele mesmo garoto se tornaria um dos maiores físicos da história. É verdade. A genialidade não se resume à inteligência inata. O esforço, a persistência e, principalmente, a forma como usamos o nosso cérebro são fatores determinantes. Sei. Uma pesquisa da neuroanatomista Marian Diamond mostrou que o cérebro é plástico, ou seja, ele se molda de acordo com as experiências e os estímulos que recebe. Incrível. É como um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte ele fica. Então, se eu malhar meu cérebro da maneira certa, posso me tornar um gênio, onde eu assino. Não é tão simples assim. Mas a pesquisa de Diamond sugere que o aprendizado constante e os desafios mentais criam novas conexões neurais, expandindo nosso potencial. É como abrir novos caminhos dentro do seu cérebro. E como podemos fazer isso?
Tem algum exercício mágico que nos transforma em super gênios da noite pro dia? Infelizmente, não existe uma fórmula mágica, mas existem diversas técnicas para estimular a criatividade. Sim. E o aprendizado, uma delas é o brainstorming. Brainstorming. Yeah. Parece nome de um super vilão dos filmes. É bem mais tranquilo do que parece. Brainstorming é uma técnica que consiste em gerar o máximo de ideias possível sobre um tema, sem julgamentos ou críticas. É deixar a imaginação fluir livremente, sem medo de errar ou de ter ideias bobas. Muitas vezes as ideias mais inusitadas podem levar a soluções inovadoras. Tipo, soltar a imaginação e deixar as ideias pipocarem na cabeça, sem censura. Exatamente. O brainstorming é um espaço seguro para explorar ideias, por mais absurdas que pareçam. E, acredite, já vi cada ideia em sessões de brainstorming que você nem imagina. Teve uma vez que o pessoal estava tentando inventar fraldas para camundongos. Fraldas para camundongos, que ideia mais inusitada. É... Mas qual era o objetivo disso? Será que eles estavam prevendo uma explosão populacional de ratinhos? Na verdade, o objetivo não era criar fraldas para camundongos de verdade. Era usar o absurdo para estimular o pensamento criativo. Entendi. E a capacidade de pensar fora da caixa. Às vezes, as melhores soluções surgem de ideias que parecem totalmente malucas no início. Entendi. É como um aquecimento para o cérebro, para desbloquear a criatividade e gerar novas ideias. Tipo um alongamento mental. Me diz uma coisa, você já ouviu falar do método Delisola para aprender idiomas? Sim, o método Delisola é uma abordagem que usa a técnica de imersão para acelerar o aprendizado. É como se você estivesse vivendo em um país onde se fala o idioma que você quer aprender. Totalmente imerso na cultura e no dia a dia. Parece uma viagem sem sair do lugar. Mas como funciona essa imersão na prática? Eu teria que mudar meu guarda-roupa e começar a comer pratos típicos. Calma, não precisa ir tão longe. A ideia é criar um ambiente imersivo no seu dia a dia, usando diversas ferramentas, livros, filmes, músicas, podcasts, aplicativos. Sim. Tudo que te permita ter contato com o idioma de forma constante. Então, ao invés de ficar decorando regras gramaticais, eu posso aprender um idioma assistindo a filmes e séries. Parece bem mais divertido. Exatamente. Aprender um novo idioma deve ser uma experiência prazerosa. Não uma tarefa chata. A imersão te permite aprender de forma natural. Sim. Assimilar a sonoridade, o vocabulário e as expressões idiomáticas. Como se você estivesse realmente vivendo em outro país. E como eu posso colocar essa imersão em prática? Tenho algum passo a passo. Preciso trocar os móveis da minha casa por peças de artesanato italiano. Comece definindo seus objetivos. O que você quer conseguir com esse novo idioma? Ler livros. Assistir a filmes sem legenda. Conversar com nativos. Depois, escolha materiais que te interessem e que estejam de acordo com seu nível de conhecimento. Se você é iniciante, comece com conteúdos mais simples, como desenhos animados ou músicas infantis. E além de me cercar de livros, filmes e músicas no idioma que quero aprender, o que mais eu posso fazer para turbinar essa imersão? Será que colocar o nome italiano no meu cachorro ajuda? Que tal procurar grupos de conversação online ou presenciais? Interagir com nativos é uma ótima forma de praticar a fala e a escuta. Além de conhecer a cultura do idioma que você está aprendendo. E se tiver oportunidade, viaje para um país onde você fala esse idioma. Nossa. A experiência de vivenciar o idioma no dia a dia é imbatível. Nossa, outra coisa legal! Tô cheio de ideias para colocar em prática. Mas antes de continuarmos essa imersão no mundo da mente, Sim. vamos fazer uma pausa para processar todas essas informações. Voltamos já com a segunda parte do nosso mergulho. Fique ligado. Combinado. E estamos de volta para a segunda parte do nosso mergulho no fascinante mundo da mente humana. Já exploramos técnicas de memória, falamos sobre a importância da plasticidade cerebral e até aprendemos como usar o brainstorming para liberar a criatividade. É verdade. E eu confesso que já estou colocando algumas dessas dicas em prática. Comecei a usar o método das jornadas para memorizar a minha lista de compras e até inventei algumas rimas para lembrar de números importantes. Que legal. É muito bom saber que você está experimentando as técnicas. A prática é fundamental para transformar o conhecimento em habilidade. E por falar em técnicas, você já ouviu falar do método dos flashcards? Flashcards. Me lembra aqueles cartões que a gente usava para estudar vocabulário na escola. Exatamente. Os flashcards são cartões com informações em ambos os lados. Você escreve uma pergunta ou um conceito de um lado e a resposta ou a explicação do outro. Ah, entendi. É como o jogo de perguntas e respostas para turbinar o aprendizado. Mas como esse método funciona na prática? Você pode usar os flashcards para memorizar vocabulário, datas históricas, fórmulas matemáticas, conceitos de qualquer disciplina. A ideia é criar um conjunto de cartões e ir testando o seu conhecimento. A cada acerto, você move o cartão para uma pilha de aprendidos e a cada erro ele volta para a pilha de revisão. Parece uma forma bem organizada e eficiente de estudar, e essa técnica realmente funciona.
Eu sempre tive dificuldade em memorizar datas e fórmulas. Será que os flashcards podem me ajudar? Com certeza. A repetição espaçada, que é a base do método dos flashcards, é uma das técnicas mais eficazes para fortalecer a memória de longo prazo. Ao revisar os cartões em intervalos de tempo cada vez maiores, você força seu cérebro a recuperar a informação, consolidando o aprendizado. Interessante. É como se a gente estivesse ensinando o nosso cérebro a lembrar daquela informação. Mas me diz uma coisa, além dos flashcards, que outras ferramentas podemos usar para turbinar o aprendizado? Que tal usarmos a técnica dos mapas mentais? É uma ferramenta visual que organiza as informações de forma mais criativa e intuitiva, facilitando a compreensão e a memorização. Mapas mentais. Parece algo saído de um filme de piadas. Como eles podem nos ajudar a aprender? Imagine um mapa do tesouro, mas ao invés de ilhas e oceanos, você tem ideias e conceitos interligados. Os mapas mentais usam imagens, cores e palavras-chave para representar as informações, tornando o aprendizado mais visual e estimulante. Então, ao invés de ficar lendo textos longos e cansativos, eu posso criar um mapa colorido e cheio de desenhos para representar as informações. Parece bem mais divertido do que sublinhar livros inteiros. Com certeza. Os mapas mentais estimulam a criatividade, a organização e a capacidade de conectar ideias de forma lógica. É uma ferramenta poderosa para estudar, planejar projetos, resolver problemas e até mesmo para organizar suas ideias no dia a dia. E como eu posso criar um mapa mental? Preciso de alguma habilidade artística especial. Não precisa ser nenhum artista. O primeiro passo é definir o tema central do seu mapa e escrevê-lo no centro de uma folha de papel. Em seguida, você cria ramos principais que representam as ideias ou categorias principais relacionadas ao tema. Use cores, imagens, símbolos, tudo que te ajude a visualizar e lembrar das informações. Então, se eu quiser criar um mapa mental sobre o tema criatividade, eu escreveria a criatividade no centro da folha e criaria ramos principais como técnicas, bloqueios e inspiração. Exatamente. E a partir desses ramos principais, você cria sub-ramos com informações mais específicas, usando palavras-chave, imagens e cores para representar as ideias. Lembre-se, o mapa mental é seu, então use a criatividade para criar uma representação visual que faça sentido para você. Que legal. Já estou imaginando um mapa cheio de cores e desenhos. Mas me diz uma coisa, e para quem precisa ler muitos textos em pouco tempo, como estudantes ou profissionais que lidam com muita informação, tem alguma técnica para ajudar? A leitura dinâmica é uma aliada poderosa para quem precisa ler muito e com agilidade. É uma técnica que nos ensina a ler de forma mais eficiente, sem comprometer a compreensão do texto. Leitura dinâmica. Acho que já ouvi falar, mas sempre imaginei aquelas pessoas lendo páginas inteiras em segundos como se tivessem um superpoder. Calma, não é mágica. A leitura dinâmica não se trata de ler o mais rápido possível, mas sim de ler de forma mais inteligente. Ela te ajuda a eliminar hábitos que te fazem ler devagar, como a subvocalização, a regressão e a fixação excessiva em cada palavra. Subvocalização, regressão. Parece nome de doença. O que significam esses termos? A subvocalização é o hábito de pronunciar mentalmente as palavras enquanto lemos. É como se você estivesse lendo em voz alta, só que dentro da sua cabeça. A regressão é o hábito de voltar, reler trechos do texto, o que interrompe o fluxo da leitura. E a fixação excessiva é o hábito de fixar o olhar em cada palavra individualmente, ao invés de absorver blocos de texto de uma só vez. Entendi. São hábitos que nos fazem ler como se estivéssemos andando de lesma. E como a leitura dinâmica nos ajuda a vencer esses obstáculos. A leitura dinâmica usa técnicas como o regulador de leitura, que a gente já mencionou na primeira parte do nosso mergulho, lembra? Ele serve para guiar seus olhos ao longo do texto, impondo um ritmo de leitura mais acelerado. Com treino, você consegue eliminar a regressão, a fixação excessiva e até mesmo a subvocalização. Ah, lembrei. É aquele que a gente usa o dedo, um lápis ou até uma régua para guiar os olhos, como um maestro conduzindo uma orquestra. Mas me diz uma coisa, além do regulador de leitura, existem outras técnicas para turbinar a leitura dinâmica? Com certeza. Uma técnica interessante é a pré-leitura, que consiste em dar uma olhada geral no texto antes de começar a ler, identificando títulos, subtítulos, imagens e palavra-chave. Isso te dá uma ideia do assunto e te ajuda a se preparar para a leitura. É como dar uma espiada no mapa antes de começar uma viagem. Faz sentido. E a leitura seletiva? Ouvi dizer que ela ajuda a filtrar as informações mais importantes, como um detector de metais. Exatamente. A leitura seletiva te ensina a focar nas informações mais relevantes, aquelas que realmente importam para o seu objetivo de leitura. Você aprende a identificar palavras-chave, frases-chave e parágrafos-chave, ignorando os detalhes menos importantes. É como garimpar ouro em um rio cheio de pedras. Nossa, quanta técnica poderosa para turbinar a leitura. Estou realmente empolgado para colocar tudo isso em prática. Mas antes de partirmos para a última parte do nosso mergulho, que está um breve resumo do que exploramos até agora. Claro.
Começamos desvendando os mistérios da memória, explorando técnicas como o método das jornadas e sistemas de associação pela forma e pela rima. Depois, mergulhamos no universo da criatividade, descobrindo o poder do brainstorming e do método de Lizola para aprender idiomas. E para finalizar essa segunda parte, exploramos o mundo da leitura dinâmica, com suas técnicas e ferramentas para turbinar a velocidade e a eficiência da leitura. Que jornada incrível. E ainda temos muito a explorar. Na última parte do nosso mergulho, vamos descobrir como vencer os inimigos da criatividade, aprender com a sabedoria da natureza e desvendar a técnica da engenharia reversa para solucionar problemas de forma inovadora. Prepare-se para mais uma dose de insights técnicas poderosas para transformar sua mente em uma máquina de aprendizado e criatividade. Até já. E chegamos à parte final do nosso mergulho. Já exploramos técnicas para turbinar a memória, a criatividade e a leitura, mas agora a pergunta é: o que fazer quando a criatividade resolve tirar férias? Quais são os obstáculos que a gente precisa superar para liberar todo o nosso potencial criativo? A criatividade é como uma planta, sabe? Que precisa ser cultivada com cuidado. E um dos maiores inimigos que ela enfrenta é a autossabotagem. Muitas vezes, nós mesmos colocamos limites na nossa capacidade de criar, seja por medo, insegurança ou por acreditar que não somos talentosos o suficiente. Que é aquela vozinha interna que fica dizendo que você não consegue. Isso é besteira, deixa pra lá. Isso. Já me sabotei bastante por causa dela. Essa voz interior pode ser bem convincente. Verdade. Mas é importante lembrar que ela nem sempre está certa. Questione esses pensamentos negativos. Procure evidências que os contradigam. Certo. E lembre-se de todas as vezes em que você superou desafios e alcançou seus objetivos. Então, ao invés de me deixar levar por essas crenças limitantes, preciso desafiá-las e buscar provas de que sou capaz de ser criativo. Isso aí. É como se eu fosse um detetive investigando a cena do crime da minha própria criatividade. Perfeito. Você precisa ser o advogado da sua própria criatividade, defendendo a dos ataques da autossabotagem. E além da autocrítica, outro inimigo que trava a criatividade é o comportamento limitado pelo hábito, ou CLH. Como vimos na parte anterior, lembra? Ah, sim, lembro. É a zona de conforto que nos impede de explorar novos caminhos e encontrar soluções inovadoras. É como se a gente ficasse preso em uma caixa, repetindo os mesmos padrões de pensamento e ação, sem se aventurar por novos territórios. Mas como a gente pode escapar dessa armadilha? A chave para romper com CLH é desafiar nossos hábitos, sacudir a poeira da rotina e se abrir para novas experiências. Um exercício interessante é o da mudança de perspectiva. Mudança de perspectiva. Imagine que você está enfrentando um problema. Tente olhá-lo de diferentes ângulos, como se estivesse usando diferentes lentes. Entendi. Pergunte-se: como outra pessoa resolveria esse problema? O que eu faria se não tivesse medo de errar? É como se a gente virasse o problema de cabeça para baixo, de dentro para fora. Isso. Quem sabe até fizesse uma dança da chuva em volta dele. Isso aí. A ideia é sair do lugar comum e buscar soluções inusitadas, certo? Exatamente. Muitas vezes, as soluções mais criativas surgem quando a gente sai da nossa zona de conforto e explora o desconhecido. Lembra da história da galinha que ficou presa enforcada por tanto tempo, que mesmo depois de liberta, continuava andando em círculos dentro do espaço limitado que ela conhecia. Coitada. Não seja como a galinha. Explore novos horizontes. Tem toda a razão. Não quero ser uma galinha presa em um cercado mental. Falando em explorar novos horizontes, li em um dos nossos materiais sobre a técnica da engenharia reversa, que busca inspiração na natureza para solucionar problemas. É como se a gente pudesse aprender com a sabedoria milenar da mãe natureza. Exatamente. A engenharia reversa se inspira nas soluções que a natureza já encontrou para os desafios da vida. Observando como as plantas, os animais, os ecossistemas funcionam, a gente pode ter insights valiosos para os nossos próprios problemas. Afinal, a natureza já resolveu muitos problemas ao longo de milhões de anos de evolução. Então, por que não aprender com ela? É como se a gente pudesse hackear o código-fonte da natureza para encontrar soluções inovadoras e sustentáveis. Me dê alguns exemplos de como essa técnica já foi aplicada na prática. Claro, o velcro, por exemplo, foi inspirado nos carapichos que se prendiam nas roupas. O formato das asas de avião foi inspirado no voo das aves. E os estudos sobre a bioluminescência de vagalumes têm contribuído para o desenvolvimento de tecnologias de iluminação mais eficientes. A natureza é um livro aberto de soluções criativas. Basta a gente aprender a lê-lo. Que fascinante. É como se a gente pudesse ter um super laboratório de pesquisa e desenvolvimento a céu aberto, com milhões de anos de expertise em inovação. E como a gente pode aplicar a engenharia reversa no nosso dia a dia? Comece identificando o problema que você quer solucionar. Certo. Depois, procure na natureza exemplos de soluções para problemas semelhantes. Observe como a natureza lida com questões de resistência, eficiência, adaptabilidade e sustentabilidade. Use a biomimética como um trampolim para suas próprias ideias.
Por exemplo, se eu quero projetar um prédio mais resistente a terremotos, posso me inspirar na estrutura das teias de aranha, que são incrivelmente fortes e flexíveis. Ou se eu quero criar um sistema de ventilação natural, posso observar como os cupinzeiros regulam a temperatura interna, criando um sistema de circulação de ar eficiente e sustentável. As possibilidades são infinitas. Exatamente. A engenharia reversa nos convida a olhar para o mundo natural com novos olhos, buscando inspiração em suas formas, processos e sistemas. É uma ferramenta poderosa para desbloquear a criatividade e encontrar soluções inovadoras e sustentáveis para os desafios que a gente enfrenta. Nossa, essa jornada pelo labirinto da mente foi realmente incrível. Exploramos técnicas para turbinar a memória, a criatividade e a leitura, desvendamos os inimigos da criatividade e aprendemos como a natureza pode ser uma fonte inesgotável de inspiração para a inovação. Mas o mais importante é lembrar que a mente humana é um universo em constante expansão. Quanto mais a gente explora, mais a gente descobre. É isso aí. E assim como a natureza está em constante evolução, nós também podemos continuar aprendendo, crescendo e expandindo nosso potencial. As técnicas e os insights que a gente compartilhou nesse mergulho são apenas o ponto de partida para uma jornada de autoconhecimento e desenvolvimento. Então, o convite é para que você, nosso ouvinte, continue explorando as infinitas possibilidades da sua mente. Use as técnicas que aprendeu, desafie seus limites, busque novas perspectivas, inspire-se na natureza e nunca pare de aprender. Afinal, como disse o grande físico Albert Einstein, a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. E com essa mensagem inspiradora, a gente chega ao fim de mais um Deep Dive. Esperamos que você tenha se inspirado e esteja pronto para colocar em prática tudo o que aprendeu hoje. Lembre-se, o poder de transformar sua mente está em suas mãos. Até a próxima imersão no fascinante mundo do conhecimento.